Fala galera, tudo bem? Aqui está falando com vocês é o professor Edson para mais uma videoaula do curso de HTML e hoje é a aula número 5, ok? Nós vamos falar um pouquinho sobre listas. As listas tem três categorias: listas não ordenadas, listas ordenadas e listas de definição. A lista nada mais é do que um marcador. Então a gente vai criar alguns marcadores que são interessantes aí. Vamos começar pela lista não ordenada. Tag UL e LI, tá certo? Além de alguns atributos que a gente vai falar daqui a pouco. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vamos criar a nossa primeira lista. Então nós vamos lá, o L, ok? Vamos criar aqui LI, que é um marcador. Então vamos colocar aqui, ó, Brasil. Muito bem. Então nós temos aqui Brasil, Argentina e Venezuela, tá certo? E agora eu devo finalizar minha lista não ordenada. Então a lista não ordenada. Como que isso daqui vai ficar? Então eu vou salvar aqui com o nome de listas e vou visualizar lá no nosso browser. E olha como ficou aqui no exemplo. Lista não ordenada. Ele criou o marcador LI, ok? Brasil, Argentina e Venezuela. Vocês viram que esse marcador ficou um pontinho, uma bolinha, né? Eu tenho um atributo que eu posso colocar aqui, que é o type. Nada mais é do que o tipo da lista. Então vou colocar aqui, ó, circle. E vamos ver como que vai ficar essa lista, ok? Então usei o circle. Eu poderia usar aqui, ó, o square, ok? Vamos ver como fica aqui o atributo square. Então eu posso alterar o atributo da minha lista por círculo ou quadrado. Então eu tenho aqui circle ou square, tá? Vou colocar aqui como comentário para que vocês visualizem essa informação, ok? Então type, que é o tipo, ele pode ser type, ele pode ser da seguinte forma, ou ele pode ser igual a square, os atributos. Então o tipo, ele pode ser square, que é quadradinho, poderia ser circle ou disk, tá? Disk é o padrão, que é a bolinha preenchida, o circle bolinha sem preenchimento, o square é um quadradinho, e aqui são os marcadores que ficaria dessa forma. Então aqui é um exemplo de uma lista não ordenada, que não possui uma ordem. Só para a gente poder visualizar novamente, lá no nosso browser, nós temos aqui o exemplo dessa lista não ordenada. Tudo bem? Voltando aqui, vamos fazer uma outra alteração. Eu poderia adicionar o que nós vimos na aula anterior, que é o link. Então vamos colocar aqui, ó, href, e vamos falar que vai para, vamos supor aqui, vamos colocar aqui, ó, Google, http www.google.com. E aí eu fecho a âncora dessa forma. Então repare que agora a lista está com uma âncora. Eu vou criar âncora para todos, ok? Então eu venho aqui na Argentina e vou falar aqui, deixar essa mesma âncora aqui, ok? Para a gente não ficar perdendo muito tempo. Na Venezuela, a mesma âncora também, a mesma coisa, tá certo? Então, olha o exemplo aqui, ó, marcador, fechei o marcador e criei um link para o texto Brasil, Argentina e Venezuela, e vamos ver aqui na prática como que isso vai funcionar. Agora repare que são links, ok? Então isso é muito utilizado nos sites, exemplo de uma lista não ordenada, tá certo? Vamos mudar um pouquinho de assunto e vamos falar sobre uma outra lista, que é do tipo que possui uma ordem, uma lista ordenada. Então, uma lista ordenada, ele vai ser da seguinte forma. Então, vou colocar aqui, ó, OL, que estipula o início e o final da lista, ok? Então, OL, tá certo? E aqui nós temos o LI, que são os marcadores. Então, vamos continuar aqui com, vamos colocar assim, São Paulo, ok? Vamos colocar aqui o próximo, que é o Rio de Janeiro. Okay? Então nós temos aqui, ó, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Esse padrão de lista, como que ele vai ficar? Então vou colocar aqui, ó, vou salvar ele como lista ordenada. .html e vou salvar, visualizar aqui no browser. Então aqui é um exemplo de uma lista ordenada que possui uma ordem
essa lista está com uma ordem 1, 2, 3, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Essa ordem ela pode também ser alterada. De que forma que a gente vai alterar essa ordem? Então vamos colocar aqui o type, ok? E vamos falar que o type vai ser letras do alfabeto. Então, vou começar pela letra A e vamos ver aqui a alteração, ok? Então usei o alfabeto, poderia ser o alfabeto maiúsculo ou minúsculo, isso faz toda a diferença. Poderia ser números, ok? Poderia deixar aqui o número 1, por exemplo. E aí repare que a nossa lista ele vai seguir esse padrão. Eu poderia colocar aqui número romano. Então letra I maiúsculo, numerais romanos maiúsculos. Ou poderia colocar aqui o I minúsculo. Salvei, atualizei. Repara que o tipo pode ser alterado dessa forma. Ou eu poderia colocar... então nós usamos o alfabeto, ok? E usamos, né, algumas outras questões. Então vou voltar aqui para número e vou usar um outro atributo que é o start. Esse outro atributo, o start, eu posso indicar quando ele vai começar. Vamos falar que ele vai começar do 100, ok? Então, essa lista vai começar do 100, tá certo? Então aqui é o start. Eu vou colocar aqui em comentário para que vocês deem uma olhada. Então, o type ele pode ser igual a letra maiúscula, letra minúscula, ele pode ser números, ele pode ser também numerais romanos maiúsculos ou minúsculo, ok? Então aqui é alguns exemplos da lista que possui uma ordem ou da lista ordenada, melhor dizendo. Então nós temos aqui o exemplo da lista ordenada. Vamos ver lá no browser novamente como está. Então nossa lista ordenada, vou tirar aqui o start, vou deixar o start sem nenhuma informação e vou falar que eu quero letra alfabeto, ok? E aí ele vai ficar dessa forma.